Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, bem-vindos aí ao nosso novo módulo, nosso módulo aí específico 1. Então, agora aí, pessoal, vai ser uma coisa mais prática aí, não vai ser aquela coisa tão teórica, em tese fica meio monótono, o pessoal acaba não gostando muito. Agora vai ficar mais interessante. Esse módulo é composto de 4 unidades curriculares, agora é menos, eles vão durar um pouco mais, então essas unidades curriculares são um pouquinho mais extensas. Vão ser mais aulas práticas, né? Então a gente inicia com comandos elétricos, depois a gente passa por termodinâmica e mecânica dos fluidos. Mas termodinâmica e mecânica dos fluidos, você falou que não ia ter coisa prática, mas nessa termodinâmica e mecânica dos fluidos, pessoal, a gente vê na prática ali. Aqui, claro, eu vou falar um pouco mais teórico, mas lá na aula presencial vocês vão ver isso funcionando na prática ali, valores, pressão, coisas nesse sentido. Claro, vou deixar isso para falar mais para frente. E para finalizar esse módulo, a gente vai para o C de instalação, operação e manutenção desse sistema de climatização. Aí a gente vai focar nos sistemas residenciais, né? Só nos sistemas de climatização residencial. Aí a gente finaliza o nosso módulo aí. Então, primeiro vamos iniciar aí nossos comandos elétricos. Deixa eu só compartilhar a tela aqui, pessoal. Tá organizado aí. Com relação aqui, pessoal, a aula presencial, eu vou pedir para vocês, tá aqui o vídeo dos encontros presenciais, confiem lá no grupo oficial, certo? Porque lá tem a Ariana, o pessoal da escola, que informam vocês mais, mais fidedignos sobre as aulas presenciais, até porque pode surgir algum imprevisto, né? Ou a escola precisa fazer alteração na sua logística, né? Então lá o canal oficial por eles. Eu vou inclusive até tirar isso aqui para não gerar confusão, até porque a priori a gente recebe desde o início do curso todas as datas bem definidinhas. Só que a gente sabe, né, pessoal, tem algum problema, nem sempre dá para seguir à risca ali o cronograma, vai ter alguma alteração. Isso é normal, é natural. Então, assim, pode ter as alterações até de datas, né, de horários, mas a Ariana, a priori, ela deixa tudo bem definidinho lá. Então, confie lá lá no, lá no grupo oficial da escola, né? Claro, a gente tem o nosso grupo aqui do EAD, mas lá na parte da escola tem lá o oficial, que é a Ariana somente conversa com vocês lá. E pode ignorar isso aqui, pessoal, mesmo que questão de carga horária, coisa nesse sentido. Então, essa UC começou no dia 8/10, né? Começou ontem e vai até o dia 27 de novembro. Então, a gente vai ter aí um bom períodozinho dessa unidade curricular. Ela é composta por 3 atividades e tem essas web aulas aí sempre às 19 horas, correto? Bom, pessoal, o que que a gente vê aqui em comandos elétricos? A gente vai ver aqui aquela parte básica mesmo, né? Um pouco mais avançado, claro, com relação à eletrotécnica, mas para a gente ter uma noção mesmo da eletricidade, né? O comando aí, somente em relação a partidas, comandos aí de quadros, né? Mais uma coisa nesse sentido aí. Então, eu vou falar um pouco aqui da conteúdo aqui, aí depois eu vou falar da atividade, certo? Bom, eu vou antecipar um pouquinho, pessoal, o que que vocês vão ver lá na aula presencial, certo? Então, na aula presencial, ó, vai ter esse nome, né? Funcionando bem inspecionado. Então, preciso verificar o estado do quadro geral de distribuição de energia das instalações. No dia seguinte, o senhor Mário, o proprietário da empresa em que você trabalha, lhe orienta a fazer uma inspeção geral nas condições físicas e de operação do quadro geral de distribuição de energia do sistema elétrico que alimenta a climatização das instalações. Perfeitamente, eu farei a verificação conforme está solicitando. Se concluir o trabalho, encaminharei um relatório para o senhor.
Então, mais uma coisa, siga todos os procedimentos de segurança para evitar qualquer acidente no manuseio de instalações elétricas. Então, para realizar os atendimentos, você terá de realizar algumas tarefas. Então, o que vocês vão fazer lá na aula presencial? Vocês vão fazer uma espécie de inspeção mesmo. Então, o professor lá vai pedir para vocês, claro, vocês vão fazer isso com segurança, utilizando EPIs, né? Vão utilizar a linha viva. Vocês vão fazer, então, uma manutenção e inspeção no quadro, verificar problemas, fazer os procedimentos, né? Então, por exemplo, se verificou, desligou a alimentação elétrica geral do quadro, se você verificar se o quadro está com o sistema de fechamento adequado, se ele está em bom estado, se tem infiltração de água da chuva no interior do quadro, se existem oxidações em parafusos, barramentos e fiações elétricas, se verificar o estado físico de disjuntores ou barramentos, se realizaram novos apertos dos parafusos das conexões de cabos em disjuntores ou barramentos, se alertaram para possível substituição de componentes que apresentem deterioração, analisaram se existem sobrecarga nos disjuntores com a utilização de amperímetro, se medir a tensão entre fases, se mediram a corrente dos alimentadores e a corrente de saída, se verificaram um aterramento e se religaram a alimentação externa do quadro e o fecharam corretamente e se usaram os EPIs necessários para o trabalho em energia elétrica. Né? Então aí, pessoal, o professor pode colocar ali um defeito, pedir para vocês darem uma olhada, né, fazer a inspeção correta, achar o defeito e achar a solução, certo? Bom, pessoal, então a eletricidade aí, né? Falar um pouco aí da história, né? A eletricidade, então, surgiu da palavra eletro, origina do nome em grego âmbar, né? Que é uma resina fosca que, quando em atrito com algum tecido, ele pode atrair alguns objetos, que é eletricidade estática, né, pessoal? Então, por exemplo, aqui, não sei como tá aí no Pernambuco, mas aqui tá um calor infernal, uma umidade um pouquinho melhor, mas tá um calor infernal, seco é uma beleza. Se você coçar o cabelo e encostar em qualquer parte metálica, você toma um choque daquele. Terrível. Então, por exemplo, você gera o atrito, nesse atrito você está gerando carga estática. Então, essa carga ali, você põe numa ponta ali, você recebe gera uma descarguinha ali, né? Que é a eletricidade estática. Então, em 600 a.C., né, o Tales de Mileto idealizou a existência de uma alma aos materiais que podiam ser eletrizados e atrair pequenos objetos. Então, ele associou isso a uma alma, né? Aquela parte mesmo ali de carga elétrica ordenada, né? Então, ele enganou considerar que essa propriedade de atração era resultante do magnetismo e não da eletricidade, né? Então ele achava que era de eletricidade, não o princípio do magnetismo. Então não sentia conhecimento do eletromagnetismo na época, né? E esses fenômenos, então, tornaram restrito apenas as curiosidades então teve um gap aí, né? Até o advento mesmo da própria eletricidade. Foi lá para o século XVI que voltaram a estudar isso, né? Então, William Gilbert, ele citava as diferenças então entre o magnetismo e a eletricidade, né? Então, eles viram essas diferenças entre os fenômenos físicos, né? E então introduziu esses termos na física. Então, por exemplo, polo magnético e força elétrica. E Charles Duhigg foi um nome relevante, o primeiro cientista então, a citar a existência de duas eletricidades, né? Que é uma elétrica e outra magnética, por assim dizer, né? E Benjamin Franklin, em 1750, ele apresentou uma teoria em que a eletricidade então seria um fluido que sairia de um corpo para o outro, podendo ainda ser negativo ou positivo. Essa teoria do fluido perdurou até J.J. Thomson, uma experiência com raios, descobriu a existência dos elétrons, né, que é um movimento ordenado de elétrons. Então, atualmente, hoje, né, pessoal, é praticamente inviável a gente, né, pensar em qualquer coisa sem eletricidade. Ainda hoje, acho que o maior problema ainda é mais ficar sem eletricidade do que sem internet, né? Internet, claro, hoje também quase que vital, mas ainda consegue dar uma certa sobrevivência. Também dá sem eletricidade, mas claro, é muito mais difícil, né? Mais gente aqui quer, nós estamos em cidade grande, né? É um pouco mais complicado. Tem um pessoal aí que já está, vamos dizer aí, prevendo um apocalipse aí, vai ter problema de eletricidade, né? Então, prevendo o fim do mundo aí, já tem que começar a pensar a viver uma vida alternativa sem eletricidade, né?
Bom, a eletricidade, então, pessoal, ela tem três áreas, né? São três áreas de estudo. É a eletrostática, né? Então, é a carga elétrica em repouso. Então, tudo tem carga elétrica, então elas ficam em repouso. Então, ela abrange os processos de eletrização. Então, por exemplo, campo elétrico, força eletrostática e potencial elétrico. Então, é o estudo da carga, vamos dizer assim, parada, estática. A eletrodinâmica já são essas cargas elétricas em movimento, então quando elas estão em trânsito, né? Então, por exemplo, a corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons de um ponto de maior potencial para outro de menor potencial, né? O circuito elétrico, então, para o circuito elétrico funcionar, eu preciso de uma fonte de tensão para poder gerar uma indução de corrente, ou seja, gerar uma corrente de um ponto de maior potencial para o de menor potencial para essa carga então circular nos diferentes pontos do meu circuito. E eu vou ter então comandos que eu vou ligar ou desligar esse interromper, né, esse passagem de corrente. E os resistores também. E o eletromagnetismo, né, que vai relacionar os dois fenômenos, elétrico e magnético. Então, viu também que, por exemplo, carga elétrica, né, a corrente elétrica, ela induz um campo magnético, né? Então, a partir dessa indução de princípios eletromagnéticos, a gente também consegue, por exemplo, movimentar relés, contatores, né, através do princípio eletromagnético. Ou seja, através de uma passagem de corrente elétrica, se induz ali um magnetismo que pode movimentar ali, né, componentes móveis, por exemplo, de uma bobina de um relé, por exemplo. Bom, sobre as histórias dos relés e dos contatores, né? Então eles foram concebidos, né, durante os estudos de eletroímãs, que é justamente a indução. Eles viram que essa relação de indução de corrente gera campo magnético. Isso foi feito no século XIX. Então, entre 1820 e 1830, né, o Joseph Henry ele analisava a atuação dos eletroímãs, né? Então, eles utilizavam correntes elétricas para criar campos magnéticos. E o Michael Faraday, né, descobriu o fenômeno da indução eletromagnética, que é justamente uma corrente induz um campo eletromagnético. E com Henry, então, ficou criada a descoberta do primeiro relé eletromagnético. E estudos realizados por ele e outros cientistas foi justamente a pesquisa pelo dinamarquês, né, o Hans Christian Ørsted, né, que descobriu que a eletricidade e o magnetismo eles estavam então profundamente unidos. O Ørsted então observou que as correntes elétricas poderiam gerar campos magnéticos, que é justamente a base do eletromagnetismo. Então, com o conhecimento dos relés, do eletromagnetismo, foi possível conceber então os relés e os contatores, né? E o fusível, né, foi, por exemplo, um dispositivo criado para atender, por exemplo, proteção de elementos, principalmente de lâmpadas e de outros equipamentos mais sensíveis, né? E claro, a gente sabe que o fusível, ele é, ele é aquele que você tem que só rompido uma vez, deu problema, você tem que fazer a troca. Então, para evitar essa troca constante e um gasto um pouco maior, e se utilizando também do conhecimento do magnetismo, foi criado o disjuntor. Aí hoje o disjuntor, ele pode atuar em duas frentes, na parte de térmica, né, ou seja, a partir de um superaquecimento devido a uma sobrecarga, um curto-circuito, e também magnético, que a gente sabe que também com excesso de corrente gera então uma indução de eletromagnetismo, né, de campo magnético. Então ele atua nas duas pontas. Então, por isso que a gente tem um chamado disjuntor termomagnético. Ele atua nas duas pontas. E ele atuou, né? Claro, ele vai ter uma validade ali, né? Ele vai ter um tempo de vida. Claro que você não pode ficar abusando também de sobrecarregar o disjuntor, mas ele tem uma vida até longa, você consegue, né? Quando ele desarma, você pode rearmar ele, né? Então, Thomas Edison, por exemplo, em 1879, patenteou uma fórmula aproximada de um disjuntor.
contudo, seus sistemas utilizavam fusíveis. Então, a função dele era proteger os condutores de circuito de iluminação contra sobrecargas ou eventuais curtos-circuitos. Então, tem registro do surgimento de disjuntor assim que houve desenvolvimento da distribuição de energia em escala industrial, que ocorreu então entre o final do século XIX e início do XX. Então a gente tinha aí, ó, por exemplo, o circuito. Era a chave, era puramente o fusível. Tinha que colocar a mão aí, ó. Pensa o problema que não dava aí, ia gerar um choque danado aí. O interruptor de circuito, né, que era parecia que acionamento de cadeira elétrica, pessoal, a gente via os filmes. E os fusíveis aí, né, de vários tipos, né, e tamanhos aí de portes. Ok, pessoal, vou passar então sobre a primeira atividade aí. As atividades EAD aqui, pessoal, é uma coisa até mais prática. Boa noite, professor. Essa Pô, boa noite. atividade aí tem que. Eu estava dando uma lida, a pessoa tem que pegar alguns aparelhos aqui, né, de casa para medir a tensão, medir a corrente e tudinho, para depois fazer como se fosse tipo um relatório, né? Isso, é isso mesmo. Só que aqui é o seguinte, você vai calcular só a corrente, porque a partir da corrente você dimensiona a bitola do fio, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Então, o que vocês vão fazer? Levantamento dos aparelhos elétricos e eletrônicos da sua casa. Aqui está falando da casa, pessoal, mas pode pegar de um cômodo. Até porque, mesmo a casa pequena, a gente tem uma série de aparelhos ali. Pode ficar extenso, pode escolher um cômodo da casa. Não tem problema não. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo da minha casa lá. Eu sempre utilizo esse exemplo. Então, vamos lá, deixa eu pegar um. Vamos pegar o pente aqui. Vamos lá. É, na minha residência tem uma. Eu vou dimensionar, por exemplo, o circuito de chuveiro da minha residência. Meu chuveiro, ele tem uma. Opa, peraí, deixa eu colocar mais. Então, o meu chuveiro, pessoal, ele tem uma potência de 8.800 watts, certo? Bom, a gente sabe, pessoal, que a tensão ela é a mesma para todos os aparelhos têm que receber a mesma tensão. Então, para efeito prático, todos os circuitos que tem que ter na nossa residência tem que ser em paralelo. Por quê? Se for em série, um aparelho, vamos dizer assim, rouba a tensão do outro. Aí não vai chegar a 220. Aí você está sujeito a queimar o aparelho ou ele simplesmente não funcionar, né? Então sempre tem que estar em paralelo. Então, por exemplo, chuveiro nem se fala, que é um aparelho resistivo. Então eu sei que a minha tensão aí aqui é 220, aí também é 220, né? Então vamos lá, 220 volts. Bom, então para determinar a corrente, eu tenho essa fórmula aqui. Potência é tensão vezes corrente. A minha potência de 8.800, 220 vezes isso, certo? Então aqui, ó, 220. Então, I aqui, ó. Então, aqui, ó. 8.800 dividido por 220 dá 40 amperes, certo?
Para efeito de segurança, pessoal, eu nunca vou selecionar um fio exatamente com 40 amperes. O que que eu posso utilizar? Eu posso utilizar um fator de segurança. Então, eu vou utilizar um fator de segurança. E aqui, pessoal, esse fator de segurança também vai depender muito de questão econômica. Então, utilizar fator de segurança. Então, meu fator de segurança. Eu vou pegar aqui de 15%, certo? O que é um fator de segurança de 15%? Eu vou adicionar 15% a mais na minha corrente. Então, agora a minha corrente com fator de segurança, eu vou chamar de IF, vai ser então de 1,15 vezes 40. Então, aqui, ó, 1,15 vezes 40, 46 amperes. Certo? Então, com essa corrente aqui, pessoal, eu vou lá na tabela do 5410. Deixa eu só ver se ela está aqui, pessoal. Se tiver, está aqui em biblioteca. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ver aqui, ó, material complementar. Vocês vão aqui, ó, material complementar. Aí tá aqui, ó, tá vendo? Ó, tabelas completas NBR 5410, ó. Então vocês vão nessa tabela aqui. Então vocês vão descer aqui, pessoal. Então aqui é o seguinte, ó, primeiro, é, por- como é que eu vou detectar aqui? Eu vou fazer uma consideração também de instalação. Se vocês perceberam aqui, ó, a forma como é instalado. Então, por exemplo, na nossa residência, o mais comum é o que que é? Ter os conduítes, né? Os eletrodutos por dentro da parede, né? Então, por dentro da parede, ele coloca esse método de referência A1 ou A2. Eu vou considerar A1, certo? Pode considerar um dos dois. Geralmente em indústria, em comércio, nos galpões, a gente vê aquelas eletrocalhas expostas. Mas por que que ela fica exposta? Bom, primeiro por questão de facilidade, porque indústrias, né? Indústria geralmente ela está expandindo, né? Ela está aumentando de tamanho, precisa aumentar o número de condutores, é mais fácil de fazer qualquer tipo de mudança. Porque se eu, por exemplo, eu posso fazer uma indústria, um comércio com eletroduto por dentro da parede? Pode. Só que ele vai ter um limitador, porque o eletroduto ele tem uma capacidade aqui, ó, a norma indica que não pode ficar mais do que menos de, acho que no máximo é 49% do volume ocupado. Eu não posso também ficar colocando cabos aqui até encher tudo, não. Tem que ter um espaço. Até porque o cabo ele gera calor, né, por atrito, e esse calor, né, precisa ser dissipado. Então, não pode estar com os cabos muito próximos. Você pode estar sujeito, então, a um incêndio. Por isso que, por questão de segurança, você não pode encher todo o volume do eletroduto ali de cabo. Você tem que deixar um espaço. Então, ele tem esse fator limitante. Por isso que na indústria, no comércio, você utiliza essas eletrocalhas aqui, ó. Tá vendo? Primeiro, porque eles estão expostos no sentido assim, não porque o fio tá, a linha tá viva ali. Claro, os fios estão encapados, devidamente protegidos, mas por questão de calor dissipação é mais fácil, você não tem problema de superaquecimento. Se tiver, é mais fácil combater do que ele por dentro do duto na parede. Mais difícil, né? Então, por isso eu vou adotar o método A1, porque na residência eu vou adotar o método A1. Então, aqui, ó, conforme, né? Eu vou colocar aqui, ó, conforme norma ABNT NBR 5410, vou utilizar, ó, o método de instalação no A1. Então, vou aqui, ó, utilizar
o método de instalação A1. Então, vou considerar A1. Então, lá na tabela, ó, então, consultando a tabela 36, ó. Então, deixa eu vir para cá aqui, ó. Então, aqui, ó. Então, beleza. Então, agora, consultando a tabela 33 da norma, consultando a tabela 36 da norma 5410, então aqui, ó, a gente vai considerar dois condutores carregados, certo? Não é trifásico, é sistema monofásico, vamos considerar neutro e terra. Então, vou considerar, ó, dois condutores. Então, vou nessa coluna aqui, ó. Então, método de instalação A1, dois condutores carregados. Então, agora eu vou achar por essa, então, por essa corrente aqui, ó, 46 ampere. Ó, tá vendo, ó? 46 ampere. Então, para 46 ampere, eu posso utilizar um de 10 milímetros quadrados, ó. Então, lá, ó. Então, achei aqui 42. Então, lá, consultando a tabela 36 da norma e considerando também. Então, vamos fazer as considerações, ó, e considerando. Opa. Ó, e considerando, então, dois condutores carregados, dois condutores carregados e, e a corrente lá corrigida de 46 amperes, e a corrente de 46 amperes, adotar, então, um bitola de 10 milímetros quadrados de seção nominal. Bom, então, pessoal, que eu estou considerando só do chuveiro. Você pode fazer de outro circuito também. Por exemplo, de outro circuito é tantos milímetros quadrados. Você pode utilizar esse fator de segurança. Aqui eu que estipulei, aqui não é um valor exato, você pode estipular, porque aqui vai depender de valor, né, pessoal? Se colocar um valor de segurança, fator de segurança muito alto, claro, você vai aumentar muito a corrente. E aumentando a corrente, você vai ter uma seção nominal maior. E quanto maior a seção nominal
mais caro é também. O custo é maior. Você tem que calibrar mesmo, fazer uma calibração, um equilíbrio, questão de preço. Por isso que eu coloquei 15%. Claro, se você quer colocar mais segurança, problema, né? O seguro moeu de velho, mas você também pode pensar nessa questão da segurança, ao invés de só, por exemplo, focar na bitola do fio, você pode também pensar principalmente num disjuntor, né? Um disjuntor ou até um DR para o próprio chuveiro. Forma de proteção aí. Certinho, pessoal? Então, vocês vão fazer aí. Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Bem tranquilo aí, bem simples aí. Certinho, pessoal? Ok? Mandou o Jonathan, tudo certo aí? Conseguiu entender aí? Ô, professor, o senhor colocou ali a questão do 220 volts. Pode ser 110, assim, independente, depende da região. Não, depende da região, porque eu coloquei 220 que eu considerei minha região aqui no estado de Goiás, né? Ah, Eu não tá sei, ok. eu acho que aí no Pernambuco é 220 também, não é? É, É 220, porque tem lugar, por exemplo, 220. Acho que São Paulo e Rio é São Paulo é 110. 110, né? Eu não sei se no Paraná é 110. Não, acho que é 220, não, também não sei. Não, acho que o Paraná é 220 também. É porque acho que a maioria do Brasil é 220, acho que é É 220. São Paulo e Rio é 110, acho que para as redes serem mais antigas utilizava 110. Mas depende também, né? Tanto faz. Aqui é só porque eu considerei a região. Mas aqui Ok, o ok. que precisa mesmo é principal vocês têm que saber a potência dos aparelhos, saber a potência do aparelho e a tensão também, mas no caso a tensão é fixa, né? Joga ali um fator de segurança, estabelece qual que é o seu método de instalação aqui, ó. Do método de instalação, você calcula, você considera também o número de condutores carregados, geralmente é dois, né? A gente está lidando monofásico, que um neutro em fase, e vê aqui e acha a bitola, certo? Aqui é para o cobre e esse outro aqui é para o alumínio, tá vendo? Ah, eu quero condutor de alumínio, aí vai ter outros, né? Outra seção aí. Ok, pessoal? Mais alguém aí? Alguma dúvida? Bom, pessoal, então é isso aí. Eu vou finalizando aqui por hoje. Se tiver então alguma dúvida, questionamento, pessoal, só me procurar, tá bom, pessoal? Então, professor, É, hoje vai terminar um pouco mais cedo, é 7h40. não, hoje eu termino um pouquinho mais cedo aí, porque a gente vai ter mais aulas aí, a gente trabalha mais tranquilo aí, a gente fica mais, Ah, tá ok. Tá ok. beleza? Aí depois a gente trabalha mais afinco aí. Só para não colocar muita coisa aqui, senão hoje cada vez aqui a gente tem um tempinho mais para dar aula ali, a gente não precisa aumentar, como diz aqui, pesar no teor da aula aqui para não gerar muita confusão aí, para vocês ficarem tranquilos, dá para resolver aí a primeira atividade até a gente passar para a segunda. A segunda já é um pouquinho mais complicadinha, mas é boa também. Aí a gente vai para a parte industrial, a gente viu a residencial, né? A gente vai para a parte elétrica industrial. Certinho, pessoal? Tudo Bom, certo, turma. tudo certo. Então, vou desejar a todos uma boa noite, ok, pessoal? Fiquem com Deus aí e até a próxima. Pessoal.